Fala pessoal, beleza? Vocês estão bem? Gente, seguinte, eu quero trazer uma palavra muito breve para vocês aqui, né? Que eu senti da parte de Deus de liberar para vocês, aqui para o nosso grupo de jovens. Gente, é o seguinte, quantos de nós já não recebemos promessas de Deus? Sabe, promessas em palavras mesmo, que eu digo, sabe, que vem aquele pastor, aquele profeta e fala assim, o irmão fala assim, esse te digo, meu irmão, esse eu te digo, minha irmã. Cara, e quando essa palavra vem, né, os profetas vêm e falam aquela palavra, aquilo entra no seu coração, cara, explode seu coração, ele te impulsiona, te dá destino, direcionamento, e você fala, uau, cara, eu quero viver essa promessa de Deus. E é muito massa, cara, isso que ele produz uma coisa muito boa dentro da gente. O Senhor sabe quando liberar essa palavra pra gente. Mas o tempo vai passando, as coisas vão caminhando e a promessa não acontece. E aí você começa a falar assim, cara, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo na minha vida? Primeiro que eu quero falar, irmãos, para você é o seguinte, que em Números 23 fala que Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. E quero falar também que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele estava antes da criação do mundo e ele é o depois, ele é eternamente, ele era, é e é o que há de vir, entendeu? Então, irmãos, ele tem o tempo na mão dele e se ele falou, ele vai cumprir. Se ele falou, ele vai cumprir. Ok? Então não duvide disso. Mas beleza, se não acontece, por que não acontece? E o que eu faço enquanto não acontece? Gente, eu quero usar a vida de Davi, daquilo que Davi passou e fez, né? Olha só o contexto, gente. O Senhor manda Samuel ungir um novo rei, porque Saul foi desabilitado pelo Senhor, né? Então Samuel vai até a casa de Jessé, por ordem do Senhor, e fala assim, eu vou ungir um novo rei. Dos filhos de Jessé, se reúnem todos lá e Samuel fala assim, cara, não é nenhum desses. De repente fala assim, tem mais um que está cuidando das ovelhas, que é Davi. Davi chega, na hora testifica no espírito de Samuel e Samuel fala assim, é esse aqui. E aí vem aquele versículo demais que o Senhor fala, Deus não vê como o homem vê. Né? O Senhor viu a Davi, enxergou ele ali, enquanto ele não estava nem no contexto do homem, do olho do homem, nem no contexto ele estava. O Senhor mandou chamar ele lá, ele estava lá, cuidando das ovelhas, o Senhor mandou ele chamar ele lá, vem pra cá, porque eu vou te ungir a rei. Então, gente, imagina o coração e a cabeça de Davi recebendo aquela palavra, cara. Meu Deus, eu sou um pastor, cuido de ovelhas, e agora eu vou ser rei de Israel. Como assim, mano? Você imagina você recebendo essa palavra, gente. Imagina eu recebendo a palavra. Eu ia falar assim, mano, deitei. Eu vou ser rei, não vou precisar fazer mais nada. Agora eu tô de boa, então eu vou esperar a sua promessa cumprir na minha vida. E você, cara, fica lá sentadão, braços cruzados, esperando a promessa acontecer. É isso que o Davi fez? Não. E aqui tá o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês. Gente, o que Davi fez enquanto a promessa não se cumpria? Ele continuou obedecendo ao pai. Continuou cuidando das ovelhas dele. Ele era um pastor. O pai dele, Jessé, tinha dado esse cargo para ele. Você vai cuidar das ovelhas. O que ele fez? Foi cuidar das ovelhas. Gente, pare e pense. Ele podia falar assim, jamais vou cuidar, agora que eu recebi a promessa de rei, jamais vou cuidar de ovelha, imagina essa profissão de pastor. Mas não, ele foi e continuou obedecendo ao pai. O que isso pode dizer pra gente, gente? Que enquanto a promessa de Deus nos cumpre na sua vida e na minha vida, o que eu vou fazer? Continuo fazendo aquilo que eu tô fazendo. Obedecendo ao pai, vamos falar assim, na questão ministerial, continua fazendo o que você está fazendo. Você serve em algum lugar, continua servindo. Porque ele quem vai fazer esse caminho para você, para moldar você. É ele quem vai fazer todo o caminho para levar você aonde quer levar, para cumprir a promessa de Deus na sua vida, que ele tem na sua vida. Mas eu sou um estudante, não faço nada, de repente nem sirvo. O que eu devo fazer? Continue fazendo aquilo que seus pais mandaram. Estude, obedeça a eles, continue fazendo aquilo que está na palavra. Quer dizer que, não, mas eu recebi uma profecia, vou viajar às nações, sou um profeta, não sei o quê. Beleza, nós cremos nisso, eu creio nisso, que o Senhor falou vai cumprir. Mas enquanto você não faz isso, você continua fazendo o que está fazendo. Existe o tempo certo da promessa se cumprir na nossa vida. Se a promessa cumprir antes, você vai estar imaturo para cumprir aquilo. Jesus, gente, ele viveu 30 anos como uma pessoa normal, vivendo os processos de Deus para a vida dele como uma pessoa normal. Só depois, aos 30 anos, que ele começou o ministério dele. Ou seja, o tempo de preparação de Jesus. E assim foi para Davi. Davi, do tempo que ele falou assim, que Samuel ungiu ele a rei, para ele exercer aquilo a função de rei mesmo, foi um tempo enorme. Então, gente, o que eu faço enquanto a promessa de Deus não cumpre na minha vida? Continue fazendo o que você está fazendo. Aquilo que Deus mandou você fazer. Continua servindo? Continua servindo. Se eu sou um estudante e não sirvo num local de reunião, por exemplo, você continua estudando e se capacitando, mas continue obedecendo a Deus. Continue fazendo aquilo que o Senhor mandou você fazer, ok? Por quê? E agora vem o segundo ponto que eu quero falar. E o famoso ponto, o processo. Gente, olha só, Davi
A Bíblia fala que Davi, ele, enquanto estava cuidando das ovelhas, ele enfrentou um leão e um urso. Ele matou o leão e o urso. Agora, gente, o leão e o urso não é aqueles de desenho animado. Leão e urso são leões de verdade, gente. Então Davi, para defender as ovelhas, tamanho comprometimento, tamanho obediente que ele era, comprometido e zeloso que ele era com aquilo que o pai dele mandou ele fazer, ele foi, enfrentou a ovelha, enfrentou o leão e enfrentou o urso. Ele matou. Olha o perigo que era enfrentar um leão e um urso, gente. Quem faria um negócio desse se não fosse do zelo por aquilo que o Senhor mandou ele fazer? E o que aconteceu? Por ele ter feito isso, passado por esse processo, por essa dificuldade, aquilo gerou dentro dele o que? Sabe, esse não temer, sabe, essa coragem que ele tinha. E o que aconteceu? Ele usou exatamente isso que ele ganhou quando foi enfrentar Golias. Vocês lembram que Golias era um filisteu, um gigante, deve ser um guerreiro, né, daqueles mais top, assim. E ele ficava lá, tipo, enfrentando o exército de Israel, maldizendo a Deus e caçoando dos caras, tirando uma da cara deles. E o exército de Israel, o cara todo acuado, nossa, ninguém tem coragem de enfrentar Golias. De repente, quando Davi foi levar marmita, né? O Jessé fala para Davi, Davi, vai lá levar comida para os seus irmãos lá no acampamento, que é onde estava a guerra acontecendo, né? Então, olha só, mais uma vez, Deus fez um caminho para que Davi saísse de lá, dentro da obediência do pai, e foi até o campo de batalha. E lá ele viu aquela situação acontecendo e aquilo indignou. Ele falou, cara, pelo zelo que ele tinha pelo Senhor, pela obediência que ele tinha ao pai dele, ele falou, jamais esse cara vai falar assim do meu Deus. E aquela coragem que ele teve para enfrentar o leão e o urso foi a que ele usou para enfrentar Golias. Pensa. E mais um detalhe, a Bíblia fala que quando ele foi sair para levar a comida para o acampamento, a Bíblia é muito clara em falar assim, que ele deixou alguém cuidando das ovelhas, ou seja, ele foi responsável com aquilo que ele estava fazendo. Né? Ou seja, quando você for viver a promessa de Deus para sua vida, se Deus precisar te mudar de algum local, é bom, você tem que deixar alguém cuidando ali, você tem que gerar o discípulo, certo? É só um ponto a mais. Mas então a gente pensa, né? Só foi possível, né, Davi matar Golias porque Davi passou pelo processo de enfrentar um urso e um leão. E assim foi na vida de Davi, porque Davi passou por vários processos nesse meio tempo, até chegar a ser rei de Israel. Né? Dali para frente depois talvez seja um outro papo, mas até o cumprimento da promessa dele, ele permaneceu fazendo aquilo que o pai tinha pedido para ele fazer, foi obediente ao pai, zeloso, extremamente responsável com aquilo que o pai pediu. E ele saiu, e depois, nesse meio tempo, ele foi passando pelos processos de Deus. Então, gente, cara, mas eu tenho promessa de Deus na minha vida, mas não se cumprem. Então eu falo para você, primeiro ponto, continue fazendo aquilo que você está fazendo. Que o Senhor pediu para você fazer, ou que seus pais falaram para você fazer, continue obedecendo e sendo responsável e zeloso naquilo que você faz. Se for você servir, sirva de forma responsável e zelosa, certo? E outra coisa, abrace o processo. Gente, a gente está numa cultura, infelizmente, que eu creio que o inimigo está distorcendo muito, que é quando existe correção, quer dizer que não tem amor. É mentira isso, né? É uma mentira muito grande de Satanás. Porque a correção de Deus vem para o filho que ele ama. E os processos também são para habilitar a gente. Gente, a gente só vai viver a promessa de Deus na nossa vida se a gente for habilitado e tiver autoridade. O processo vai dar autoridade para a gente cumprir a vontade e a promessa de Deus na nossa vida. Se você não passar pelos processos, se você não abraçar o processo, tentar aprender e não se esconder do processo, isso vai habilitar você a viver a promessa de Deus. Então, gente, permaneçam naquilo que está fazendo e abracem o processo de Deus, que vocês vão viver a promessa de Deus. E eu sei que eu estou falando isso por experiência. E eu já passei, como eu disse para vocês, um tempo muito grande para cumprir algumas coisas que estão acontecendo na minha vida hoje. E outras que eu recebi atualmente, eu sei que vai ser um processo para acontecer também. Mas eu creio que vai acontecer. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o tempo está na mão dele, beleza? Espero que tenha ido no seu coração essa mensagem e permaneça. Deus abençoe.